paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom estar com vocês nesse café da manhã com Jesus e que venham compartilhar aquilo que Deus falou no meu coração. Peço a você que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like agora, para que você não venha se esquecer. E juntos vamos semear a palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento da palavra. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje no livro de Provérbios 6 e 6, versículo 6, né? Uma palavra bem conhecida mas que muito tem para nos ensinar, né? Que vai falar assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Aleluia. Essa palavra maravilhosa que o rei Salomão nos ensina para que a gente venha observar as formigas, né? Como elas trabalham, como elas fazem. E é incrível, né, quando nós estudamos essa palavra e quando nós estudamos o comportamento das formigas. E essa palavra nos ensina a sabedoria que há nas formigas. Seres tão pequenos, mas que nos ensinam muito, né? E Salomão, ele nos dá essa instrução, que possamos observar as formigas, que são seres pequenos, frágeis, insignificantes, mas contudo, a Bíblia fala que nós devemos aprender com elas. E hoje eu quero aprender junto com você sobre as formigas, as lições que as formigas nos ensinam. O livro de Provérbios também, no capítulo 30, versículo 24 e 25, vai nos dizer que 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. As formigas, elas trabalham sem parar, né? É difícil a gente ver uma formiga parada. A gente não consegue ver, elas sempre estão trabalhando, né? E o livro nos diz que elas trabalham armazenando, né, comida, para que quando chegar o tempo que elas não poderão sair dos seus formigueiros, né, elas terão o seu alimento ali armazenado, né? E isso nos ensina muito. Isso nos ensina a ter reservas, né, em nossa vida, financeiras, espirituais, de alimentação, né? Não é falta de confiança, mas sim na palavra. Nós estamos diante desta palavra que nos ensina a ter reservas. Nós viemos ter reservas de alimento, financeiro, espiritual, principalmente. A palavra nos ensina que as formigas têm iniciativa. Primeiramente, as formigas não precisam de chefe, né, e de alguém que mande elas trabalhar, né? A Bíblia nos fala isso, que elas não têm chefe, supervisor, nem governante. Então, não precisa que mande ela trabalhar. Ela sabe que tem que trabalhar, né? Elas são persistentes, trabalham de bom grado e por iniciativa própria. Elas são um exemplo de automotivação, né? Elas não têm preguiça. Até que a palavra nos fala: vai ter com a formiga, vai aprender você, preguiçoso, com a formiga, né? Reflita nos caminhos dela. Você alguma vez já viu alguma formiga parada? Eu nunca em minha vida vi uma formiga parada. Elas ficam sempre rodando, buscando fazer alguma coisa, estão buscando alimento, estão sempre correndo para um lado, para o outro. Mas elas sabem, elas têm foco, elas têm objetivo, elas não estão andando à toa, elas estão em busca de alimento para armazenar. Elas estão trabalhando, elas são operárias, né? Elas são muito trabalhadoras, as formigas. E o fato delas serem pequenas e frágeis não é justificação para elas pararem, né? Elas trabalham com disciplina
até concluírem a tarefa. Isso nos mostra que as formigas são, além de trabalhadoras, elas têm um foco. Quando elas têm um objetivo, elas fazem aquilo que elas foram chamadas para fazer. Então, ela nos ensina a ter foco, né? É isso que as formigas nos ensinam. Ter foco, criatividade. As formigas são na caminhada das formigas, elas são expostas a muitos obstáculos pela frente, pelos quais terão que contorná-los pelos lados, por cima, por baixo. Não importa a forma, ela irá dar um jeito de superar e avançar em direção à sua meta. Obstáculos não irão detê-las, porque seu foco, determinação e criatividade são maiores. Quando as formigas estão andando em fileiras, quando você vê uma formiga andando em fileira, e aí você vai lá e mexe com elas assim, você já percebeu que elas ou você coloca alguma coisa no caminho delas, elas dão a volta e continuam a fazer aquilo que elas estavam fazendo. As formigas nos ensinam que diante de obstáculos, diante de lutas, diante de adversidades, diante de algum problema, mas elas não desistem, que eu e você também não venha desistir, mas que nós venhamos contornar, diante do problema e prosseguir rumo ao alvo. Ela nos mostra nos ensina a ter foco e disciplina e chegar ao destino final de onde ela deseja estar designada a chegar. As formigas nos ensinam muito isso. Eu estava buscando ver como funciona um formigueiro e eu busquei um vídeo onde mostrasse como é um formigueiro. E eu vi alguns estudos falando sobre as formigas mesmo, como elas agem, como é o formigueiro. E ali eu vi um vídeo que mostrava que elas são muito organizadas. Que houve um grupo de cientistas que um dia acharam um formigueiro muito grande, então eles ali já não tinham mais formigas, elas já tinham saído, mas ali ficou o formigueiro. E eles colocaram concreto naquele formigueiro e tempo depois eles voltaram e escavaram para ver como era por dentro um formigueiro. E ali eles descobriram que existiam locais separados, divididos, organizados, limpo, tudo limpinho, ela não deixava lixo, ela tinha as casinhas, os locais organizados, sabe? A formiga ela é muito organizada e isso é incrível, E como a palavra de Deus fala para a gente examinar, para a gente observar as formigas, e diante disso eu fiquei maravilhada. Também vi que as formigas elas trabalham em equipe. E durante um vídeo eu vi que quando elas se encontram, você vê que quando elas se encontram, elas colocam as anteninhas delas. E ali, quando elas cruzam as antenas, ela está perguntando, ali ela vai saber se a outra está com fome. Ela se preocupa com a outra formiguinha. Ela está sempre pronta a ajudar. E ali ela pega e, se a outra estiver com fome, ela pega o alimento que está na boca dela e praticamente ela vomita na boca da outra formiga, ali ajudando a sua amiga. Ela sempre está disposta a ajudar. Ela nos ensina a trabalhar em comunidade, a trabalhar em união. Elas podem ser pequenas, mas quando elas se unem, elas fazem coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Elas chegam a carregar coisas maiores do que elas mesmas, mas porque elas se uniram. Que nós venhamos aprender com as formigas a sermos unidos, a termos união. Quando nós tivermos um objetivo maior, nós trabalharmos em união. Que nós possamos ser organizados como as formigas, que nós possamos ser perseverantes, que nós possamos ser corajosos, porque elas são corajosas. E elas sabem a prioridade, elas sabem armazenar, elas sabem guardar, ter reservas de segurança. Ela não gasta tudo de uma vez, ela fica juntando, porque ela sabe que pode vir um tempo difícil sobre a vida dela. E o tempo difícil, vai vir o inverno, ela não vai poder sair, então ela armazena. Que eu e você venham aprender isso também.
aprender a guardar. Não só ter reservas financeiras, mas também reservas espirituais, para que quando vier os momentos difíceis, os dias difíceis, a gente tenha como se manter de pé, né? Tanto financeiramente como espiritualmente.